Se você tem essas 9 características que eu vou apresentar no vídeo de hoje, talvez você tenha aprendido a ser uma pessoa evitativa. E está tudo bem, ninguém é obrigado a mudar isso. Se você se sente bem assim, você não precisa mudar. Mas eu quero compartilhar essas características porque, em alguns casos, a evitação, ainda que seja uma forma de lidar com emoções negativas, ainda que faça sentido você ter aprendido essas características, ela pode começar a limitar a sua vida. Então, o excesso de evitação, pessoas que se tornam muito evitativas, pessoas que aprendem um comportamento muito forte de fuga, de esquiva, de evitação, as pessoas têm dois grandes problemas. O primeiro problema é que a vida passa a ser mais limitada. Então, se eu fujo de todas as relações que me expõem a uma certa emoção, eu passo a ter menos opções de relacionamentos. Se eu fujo de todo o trabalho que me exponha a um certo tipo de situação, então eu passo a ter menos opções de trabalho, de emprego, de atividades e assim por diante. As pessoas que aprendem a fugir como principal resposta de comportamento, elas passam a ter menos opções. E, novamente, está tudo certo quanto a isso. Você tem todo o direito de continuar sendo assim, de ser assim, ou de se tornar essa pessoa intencionalmente. Não tem nenhum problema moral quanto a isso, não estou aqui fazendo nenhum julgamento. Entretanto, você pode se permitir ter um novo padrão de comportamento. E o segundo problema é, ao fugir, ao evitar, você também está deixando de se desenvolver. Se você começa a evitar todas as conversas difíceis em um relacionamento, mesmo que você não perca esse relacionamento, você começa a se afastar da pessoa. Você se priva de ter intimidade, de ter conexão. Se você começa a se afastar de tudo aquilo que gera desafios na sua profissão, você fica estagnado. Você deixa de aprender novas habilidades, você deixa de adquirir novos conhecimentos. Então, a evitação, o excesso de evitação, pode acabar gerando prejuízos para você em longo prazo. A primeira característica, então, é o fato de tentar não pensar em coisas que te desagradem. Aquele esforço intencional de não pensar. Você percebe um padrão, percebe um pensamento incômodo, percebe um problema surgindo e você simplesmente nega aquilo. Você simplesmente evita pensar e tenta viver como se aquilo não existisse. Em alguns casos, isso é importante porque pessoas ansiosas sabem muito bem disso. Muitos dos problemas que nós imaginamos, eles nunca vão acontecer. Então, evitar pensar é uma forma de você não gastar energia com um problema que, teoricamente, ainda não existe. Em alguns casos, está tudo certo. O problema é que, nesse hábito de se esforçar intencionalmente para não pensar em coisas que te perturbam, você pode acabar deixando de enxergar problemas que já existem, coisas que já demandam a sua atenção, coisas que já demandam a sua energia e o seu enfrentamento. E aí, se você não pensa nisso agora e o problema já existe, no longo prazo esse problema vai só aumentando. E aí chega uma hora que você pode acabar tendo prejuízos nesse sentido. A segunda coisa, valorizo muito mais a razão do que as emoções. Novamente, pessoas que agem de modo racional, pessoas que agem de modo cauteloso, de modo estratégico, pessoas que intencionalmente racionalizam e buscam questionar a veracidade dos pensamentos e tudo, são pessoas que geralmente têm um comportamento mais adequado, mais cético, mais pragmático. Está tudo certo quanto a isso. O problema, novamente, pode ser o excesso disso e o uso, a aplicação desse comportamento em contextos nos quais isso acaba servindo de negação, servindo como uma forma de bloqueio. Então, sim, é razoável valorizarmos a razão, é super importante a razão e todo o nosso desempenho cognitivo é uma vantagem humana, mas as emoções também possuem valor. A terceira característica, não sinto grande coisa quando recordo da minha infância. Claro que a memória, as memórias primitivas, assim, dos primeiros anos da infância, nós temos muita dificuldade de recordar assim, de muitos detalhes. Agora, quando você lembra da sua infância, você consegue lembrar de diferentes momentos, e você olha fotos, e você tem memórias vívidas, e você não sente nada, em alguns casos, pode ser porque você teve uma exposição a emoções muito negativas, talvez tenha sido nesse período que você aprendeu essa estratégia de enfrentamento, em outros casos, pode ser que você tenha desenvolvido uma certa inibição emocional, ou às vezes até mesmo uma espécie de apatia. Então, essa característica ela merece atenção. Quarta característica: isolo-me quando estou zangado. Algumas pessoas acusam o parceiro ou a parceira de fazer
suposto tratamento de silêncio. Eu já falei aqui em outros vídeos, inclusive falando sobre características que parecem narcisismo e não são, características que parecem tratamento de silêncio e não são. Às vezes, a própria inibição emocional e a própria evitação faz a pessoa fazer isso. Às vezes, não é que a pessoa está se isolando com a intenção deliberada de te punir. Ela teria disponibilidade afetiva, ela teria condições de falar com você, mas de propósito, para te punir de modo perverso, ela vai fugir. Às vezes não é isso. Muitas vezes a pessoa aprendeu a se isolar e ela está se isolando como uma estratégia de defesa dela, como uma fuga. Mas aí que tá. Você pode e deve respeitar as suas emoções. Se você, ficando sozinho, ficando quietinho, ficando isolado, você vai se regular e depois você vai ter capacidade de conversar com a pessoa, ótimo. Essa é uma estratégia de autorregulação emocional importante. O problema é o excesso disso. É a incapacidade de falar com a pessoa, é a incapacidade de socializar, tão somente porque você está frustrado ou zangado. Então, o excesso dessa característica pode acabar limitando a sua vida e pode ser um indicativo forte de que você tenha esse hábito de ser uma pessoa muito evitativa. E aqui uma quinta característica que é muito parecida com essa, que é o fato de me afastar intencionalmente das pessoas quando fico frustrado com elas. Aqui algumas pessoas chegam ao ponto de desfazer amizades, assim, aquelas pessoas que, por exemplo, bloqueiam, que dão o que hoje no senso comum as pessoas chamam de ghosting, assim, pessoas que ouviram uma frase que não concordaram, vão lá e bloqueiam um amigo em redes sociais e ficam sem responder, param de falar, ficam dias evitando a pessoa, enfim, como uma forma mesmo de lidar com essas emoções, né? São pessoas que ficam com um pensamento muito rígido, que ficam ruminando, enfim. Então, uma característica que também merece atenção, também pode indicar o excesso de evitação. Sexta característica, procuro estar sempre ocupado para não me sentir aborrecido nem entediado. De novo, gente, assim, a ocupação, a atividade intencional com propósito, a atividade buscando, seja lazer, espontaneidade, hobby, sempre é importante, assim, a gente aprende muito com as tarefas, a gente se desenvolve, a gente se ocupa, tá tudo certo quanto a isso. O problema, de novo, é o excesso e essa crença que a pessoa internaliza, a crença condicional que diz o seguinte: se eu não estiver ocupado, então eu sentirei emoções negativas e elas irão me dominar. A pessoa não quer ter não quer ter o risco, não quer nem correr o risco de sentir emoções, para não ser exposta ao risco de sentir qualquer coisa, a pessoa está sempre ocupada. Isso tem vários problemas. O primeiro deles é que a pessoa pode acabar se ocupando com coisas que não fazem sentido nenhum. A pessoa prefere ficar ocupada com coisas triviais, com coisas fúteis, só para não ficar em silêncio, só para não se expor ao tédio. Em segundo lugar, enquanto a pessoa está se ocupando demais, está se envolvendo em atividades, está engajada com atividades, a pessoa está deixando de olhar para ela mesma, está deixando de entender o seu pensamento, está deixando de elaborar as suas emoções. E aí, uma terceira consequência, dependendo do grau de euforia da pessoa, da impulsividade, enfim, a pessoa pode acabar se envolvendo em atividades que são nocivas para ela. Porque tudo bem, uma coisa é você, por exemplo, para não pensar num problema, você se ocupa com um esporte, se ocupa com uma leitura, se ocupa com um tempo de qualidade com pessoas importantes para você. Mesmo que seja uma forma de fuga, é uma fuga controlada, estratégica e tudo. Agora, uma outra coisa é, para não pensar em problemas, você, por exemplo, passa um final de semana jogando em questões de apostas ou gastando muito dinheiro de forma até impulsiva, de forma irracional, né, de forma não muito segura, sem contar outros problemas que a pessoa pode se envolver. Sétima característica, mesmo quando a situação parece justificar emoções fortes, eu geralmente não sinto nada. Aqui nós temos que ter um cuidado em como interpretar isso. Existem pessoas que sentem, que validam o seu sentimento, mas elas têm um autocontrole comportamental. Então elas conseguem ajustar o seu comportamento mesmo sentindo as emoções. Isso é perfeito. Aqui entra a parte da inteligência emocional. Você está sentindo raiva da pessoa, você entende que está sentindo raiva, mas você não vai agir de modo equivocado por conta da raiva. Perfeito. Você está sentindo, por exemplo,
paixão, amor, envolvimento, empatia, conexão, mas você não vai agir de modo disfuncional, de modo inconveniente por conta disso. Perfeito. Há uma adequação do comportamento, mesmo com as emoções. O problema é quando a pessoa, o problema, ou pelo menos o que merece atenção, é quando a pessoa está vivendo algo trágico ou algo intenso, e não é que ela está adequando o comportamento, é que ela está apática, indiferente, sem sentir as emoções. Isso pode sugerir, então, um padrão de comportamento de fuga, de evitação, que pode ser, como eu falei, assim, uma característica da personalidade que a pessoa aprendeu ao longo do desenvolvimento e que pode vir a limitar na vida dela no presente. Oitava característica: a maior parte do tempo procuro viver a minha vida sem grandes emoções. Então, não só a pessoa não sente nada diante de grandes situações, como a pessoa faz questão de ter a vida mais monótona, mais previsível, mais quase entediante possível, porque isso dá a ela a sensação de controle, a sensação de ordem. E, novamente, gente, está tudo certo buscar a ordem, buscar o controle, buscar a organização, mas esse esforço intencional para não sentir nada, para ter uma vida privada de fortes emoções, pode acabar limitando demais a sua vida. Porque, bom, se você começa a querer não sentir grandes emoções a maior parte do tempo, você vai deixar de viver justamente aquelas experiências tão constituintes da vida, que são as experiências que nos expõem a mais emoções. E a nona característica, então, tento não me meter em situações difíceis ou que me façam sentir desconfortável. Essa característica, ela tende a ser prejudicial até mesmo para a parte profissional, porque imagina, todo todo nível que você eleva, né, todo novo desafio que você encara, todo aprimoramento, todo aperfeiçoamento exige algum grau de tolerância, de risco, de desconforto, algum grau de até mesmo de frustração, assim. Se torna melhor em algo se você não tolerar algum desconforto naquela tarefa, qualquer que seja a área da sua vida. E a pessoa que não quer passar por situações difíceis, a pessoa que não quer sentir desconforto, ela automaticamente não quer fazer nada que ela não sinta totalmente segura fazendo. Portanto, ela não quer fazer nada que ela não saiba fazer muito bem ainda. Portanto, ela está privada da oportunidade para aprender novas habilidades. Absolutamente tudo que você for aprender, você vai passar por muitos momentos de desconforto, de frustração, de inadequação do seu comportamento e gradativamente você vai aprendendo. Você vai ter que tolerar um processo de adquirir conhecimento, de adquirir experiência, e isso é um pouco frustrante, isso é um pouco desconfortável. Pessoas que fogem ao máximo desse desconforto são pessoas que deixam, portanto, de aprender, de expandir o seu conhecimento e de se desenvolver profissionalmente. Agora, se você percebeu que tem algumas dessas características, o que você pode fazer? Você pode buscar avaliar qual é o grau de satisfação que você tem na sua vida hoje, quais são as áreas da sua vida que você acha que essa característica mais limita e quais são as características, os hábitos, os hobbies, quais são as coisas da sua vida que você está deixando de fazer, que você já sabe que te faria bem, mas que você deixa de fazer como uma espécie de fuga. Então, isso pode te direcionar, assim, para comportamentos que você talvez possa querer mudar. Mas, como eu falei, gente, isso aqui é só uma observação. A característica da evitação, ela surge na nossa vida como uma forma de mecanismo de defesa, de enfrentamento mesmo, assim, de autopreservação, e a gente pode e deve respeitar a nossa tendência comportamental. Se você aprendeu a ser uma pessoa mais evitativa, e isso te faz bem, tá tudo certo. Mas apenas observe, busque refletir sobre o real impacto disso na sua vida e se você precisa ou gostaria, talvez, de treinar novos comportamentos. Se você busca mudança de comportamento, se você busca enfrentar situações que hoje você aprendeu a evitar, a psicoterapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, é uma excelente oportunidade para você desenvolver essas habilidades. Então, fica aqui a recomendação, né? E se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.